Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo aí. Hoje nós vamos falar sobre flexibilização, né? É um assunto que, com a reforma trabalhista, ganhou um peso maior, né? Foi uma das razões para a reforma trabalhista e ele ampliou essa ideia da flexibilização, porque antes era mais doutrina, que falava sobre. Hoje a própria CLT, com a reforma trabalhista, ela traz hipóteses que são possíveis de se fazer a flexibilização do direito do trabalho. Quando a gente fala em flexibilizar algo, a gente pensa em diminuir, né, os limites, tirar a rigidez. E é exatamente isso o que é a flexibilização trabalhista, né? Ela existe para que você diminua essa rigidez, os limites impostos pelo direito do trabalho, pela legislação trabalhista. Muito se discute, a gente vê isso muito hoje na televisão, falando sobre a necessidade de se diminuir os encargos trabalhistas, de se diminuir os direitos trabalhistas, para que as empresas funcionem, para que as empresas consigam gerar emprego, né? Hoje se utiliza um slogan de que quanto menos direitos, mais emprego. E aí foi aí que nasceu na reforma trabalhista a sua vertente maior, que é a ideia de se flexibilizar o direito. A gente viu que o direito trabalhista é um direito protetivo. Ele vai sempre proteger o empregado, porque ele é o hipossuficiente, porque ele necessita que haja essa proteção por parte dele para que se igualar. Até porque é a empresa que é a detentora do poder, é a empresa que tem o poder econômico e o funcionário, o empregado, ele é dependente disso, né? Ele depende dessa renda para sobreviver. Então, é necessário que se entenda esse viés do direito do trabalho, de que ele só protege o trabalhador, ele só serve para isso. Não, ele protege aquele que é hipossuficiente na relação, como a gente já viu nas outras aulas, e que há uma necessidade de proteção. E é para isso que existe o direito do trabalho. Então, como houve uma redução do quadro de emprego, né, como houve um número grande de desemprego no país, se buscou formas, e aí se utilizou disso, para flexibilizar os direitos. Colocaram a culpa da ausência de empregos não simplesmente na economia, mas no grande número de direitos que existem e que tinham que ser cumpridos pela empresa. A flexibilização, ela nasce exatamente assim. Se você pegar o passado, se você pegar a ideia de flexibilização em outros países, ele vai surgir numa crise econômica, ele vai surgir no momento em que as empresas precisam de um maior lucro e no momento em que há uma crise e não há como arcar com aquelas regras trabalhistas, é necessário que se flexibilize. E aí há uma necessidade que as empresas pedem, os patrões pedem, para que se reduza os direitos do empregado, para que continue permanecendo no emprego. Se você fizer uma analogia para o momento que a gente está vivendo hoje, como as MPs, né, que foram feitas por conta da calamidade pública, do estado de emergência por conta da pandemia, a gente vai verificar que há uma flexibilização em diversas partes do direito trabalhista, como as MPs lançadas por Bolsonaro, na tentativa aí de preservar empregos. Então, assim, a gente tem uma questão, no caso das MPs hoje, essas MPs colocadas para o período do coronavírus, a gente tem hoje um dilema, né? A gente precisa se isolar, é uma coisa que o país nunca viveu, assim, nos tempos modernos. Você precisa se isolar, mas também a pessoa não pode ficar sem emprego. E a empresa não está funcionando. Então, se procura um mecanismo para que consiga fazer com que as empresas não entrem em falências e os empregos acabem de fato, mas que esse empregado continue tendo alguma renda. E aí você flexibiliza direitos. Então, você tira alguns desses limites do direito e flexibiliza eles. Se vocês pegarem as últimas MPs, por esse período da pandemia, há, por exemplo, a questão das férias,
né, que você pode dar férias a empregado mesmo antes deles terem um ano, mesmo não respeitando o prazo que é necessário de informar férias. Por quê? Porque é um caso urgente, então você flexibiliza a legislação, mas isso até então não tinha acontecido. Isso até então, no tempo moderno, desde que a CLT foi estabelecida por Getúlio Vargas, eles não tinham ainda vivido algo assim. Então, nesse momento, flexibilizar é necessário. Nesse momento, onde você tem os dois lados vivendo um momento muito complicado, se faz necessário flexibilizar. Mas a flexibilização que a gente vai estudar hoje aqui é basicamente a flexibilização que foi trazida pela reforma trabalhista, que é a flexibilização em vigor, porque essa flexibilização que essas MPs novas trouxeram são flexibilizações pontuais, são flexibilizações para esse momento em que a gente está vivendo para se garantir empregos. Mas a flexibilização trazida pela reforma trabalhista de 2017, ela é uma flexibilização dos direitos trabalhistas e que estão lá, vão estar regidos e a partir de agora, com a ideia da flexibilização de diminuir esses limites estabelecidos pela legislação trabalhista, eles hoje estão nos artigos 611A e 611B da CLT. Então, hoje, com a reforma trabalhista, eles foram colocados como norma posta. A gente precisa entender o que é flexibilizar, né? Como eu fiz essa breve análise, flexibilizar, digamos um conceito, é você diminuir a rigidez do direito trabalhista. É você flexibilizar alguns direitos em face de se manter emprego, de se manter a atividade produtiva. Mas essa flexibilização, ela encontra limites. Eu não posso flexibilizar absolutamente tudo. Existem normas que limitam o poder da flexibilização. Então, não pode a empresa simplesmente decidir limitar direitos, que elas bem entendem. Existem direitos esses que não podem ser limitados. E, professora, como é que se dá essa limitação? Né? Como é que acontece a flexibilização? A flexibilização ela vai ocorrer através da negociação coletiva. Lembra quando a gente estudou fontes? Lembra quando a gente viu que a flexibilização que a norma coletiva eram formas, né, encontradas para fazer um acordo entre empregado e empregador, né, entre sindicato e empresa, ou entre sindicato e sindicato, como forma de gerir aquilo ali, e aquilo ali virar norma, né, em detrimento da própria lei trabalhista. Então, que eles forem definidos, o que for definido em negociação coletiva, passa a valer, sendo superior ao legislado. Isso aí é flexibilizar. Isso aí é a flexibilização trabalhista. É quando você quebra barreiras, você quebrou algumas barreiras, óbvio, dos limites dessa lei e através de um acordo coletivo. Então, quebrar limites através de um acordo coletivo, acordo ou convenção coletiva, de negociação coletiva. Mas assim, eu posso tudo que eu quiser, eu posso flexibilizar. Se eu flexibilizasse tudo, isso é flexibilização? Se eu fizesse acordo de todas as normas, de tudo isso fosse valer, acima de tudo, não tivesse um limite, isso é flexibilização? Não. Isso é desregulamentação. Então, a gente precisa entender a diferença entre flexibilizar e desregulamentar. Então, flexibilizar, eu vou flexibilizar algumas normas, mas eu tenho um limite. As normas protetivas do trabalhador, eu não posso flexibilizar. Eu não posso, por exemplo, deixar o empregado sem descanso, sem intervalo entre a jornada. Eu posso flexibilizar um intervalo, a gente vai ver agora mais na frente que pode. Posso flexibilizar um intervalo através de acordo ou convenção coletiva. Então, o intervalo que a lei fala que é de 1 hora, no mínimo 1 hora, eu posso flexibilizar ele para no mínimo 30 minutos. É possível fazer essa flexibilização, mas eu não posso tirar o direito do empregado de ter intervalo intra-jornada, né? Aquele intervalo para almoço, aquele intervalo para descanso. Então, eu não posso tirar esse direito, eu posso diminuir, porque a norma me permite que eu diminua,
mas eu não posso retirar. Existem limites. Então, na flexibilização, sempre vai haver um limite. Normas protetivas, elas são limites. Então, norma de insalubridade, norma de periculosidade, elas são limitadoras da flexibilização. Existem casos de insalubridade que pode ser? Pode, a gente vai ver aqui mais na frente. Mas, no geral, as normas de segurança, elas são limitadoras da flexibilização. Já quando a gente fala em desregulamentação, a desregulamentação é você substituir o que foi legislado pelo negociado incompleto. Não há um limite, não há uma norma que eu tenha que obedecer, não há direitos que eu tenha que obedecer para não flexibilizar. Então, isso aí seria a desregulamentação. No nosso país, a gente adota a flexibilização, a gente não desregulamenta. O que a gente faz é limites que devem ser obedecidos, a gente flexibiliza alguns direitos, mas há um limite. Na desregulamentação, não há limites. Mas assim, professora, o que é bom e o que é ruim na flexibilização? Ela é de toda ruim? Ela é de toda boa? Ela causa precarização? Como é que a gente pode pensar nisso? A flexibilização, óbvio, ela tem pontos positivos e pontos negativos, claro. Como forma positiva, né, a gente tem a segurança de se ter um emprego, né, de se manter um emprego. Então, se a empresa precisa, né, se o empregado precisa desse emprego, flexibilizando alguns direitos, você consegue fazer com que eles sejam mantidos. Mas, ao mesmo tempo, você precariza esse emprego, né? Então, a flexibilização, ela gera uma precarização? Óbvio que ela gera uma precarização. Por quê? Porque se eu tenho... A gente está num país que tem 11 milhões de desempregados. Com a pandemia vai ter muito mais. Mas até os últimos números tem quase 12 milhões de desempregados no país. Então, assim, eu chego lá e digo, olha, a gente vai fazer um acordo, tem um acordo coletivo, e ou vocês obedecem isso, né? Ou eu vou demitir vocês e contratar outras pessoas. Você acha que as pessoas estão precisando de emprego, precisam desse salário, precisam comer, não vão obedecer, não vão aceitar aquele acordo, não vira como se fosse um contrato de adesão? É claro que vai virar. Então, é claro que as pessoas elas vão aceitar ganhar menos, elas vão aceitar ter menos direitos num país em crise para se manter com o seu salário. Então, assim, você acaba colocando o ônus em cima do empregado, né? O empregado acaba respondendo pela crise econômica, porque o patrão nenhum quer responder por isso. Se passa, né? O patrão quer ter lucro, óbvio. É difícil ter empresa no Brasil? É muito difícil ter empresa no Brasil, de fato. Existem muitos tributos, se cobra muito. Mas eu não visualizo que o direito trabalhista, ele seja o responsável pela ausência de empregos no país. Se a gente jogar o país para 2002, 2003, até 2014, a gente vivia a ideia do pleno emprego sem diminuir direitos trabalhistas. Então, assim, eu não visualizo, e o mundo também não visualiza, que reduzir direitos é uma forma de gerar empregos. Não é. É uma forma de precarizar empregos. Porque você passa a colocar as pessoas na informalidade, como foi o que hoje os números mostram, né? Que você coloca muita gente na informalidade por conta de uma flexibilização trabalhista. E foi isso que a reforma trabalhista, que basicamente se pensava na flexibilização, ela trouxe, e não gerando esses empregos todos que se buscavam. Se vocês pensarem, quando foi feito, não sei se vocês acompanhavam, mas quando foi feito a reforma trabalhista em 2017, o Temer dizia que ia gerar 10 milhões de empregos no país. Não gerou. Porque o problema não é o direito trabalhista. O problema é a economia do país. Então, assim, o direito trabalhista, se você queria diminuir para o empregador poder contratar mais, diminuísse encargos, né? Não direitos do empregado, porque o empregado é aquele que consome. Então, se ele ganha menos, se ele tem menos renda, esse dinheiro não vai circular no país. Mas é uma questão econômica, é uma outra questão. A gente está aqui para estudar direito trabalhista. Então, existem esses pontos positivos e esses pontos negativos. Um outro ponto positivo é uma modernização, querendo ou não, porque hoje nós temos, precisava, óbvio, reformar em certos aspectos a legislação trabalhista
porque ela é uma legislação muito antiga, uma legislação que não acompanhou a modernidade, né, dos meios tecnológicos e tudo mais. Então, flexibilizar em alguns pontos, fazer algumas alterações, realmente era necessário. Mas será que flexibilizar, e aí eu fico a indagação para vocês, quando a gente terminar das aulas e vocês lerem, será que fazer o que foi feito, flexibilizar da forma que foi feita, isso foi bom para o trabalhador? Era o que era necessário ser feito? E aí fica a pergunta para vocês, né? A gente vai falar agora de alguns princípios. Existem princípios que regem a flexibilização, né? São limitadores dessa flexibilização. Um deles é o princípio da proteção. A gente já viu, né? Tem que proteger o hipossuficiente. O direito trabalhista ele é um direito protetivo. Então, eu não posso, de todo modo, deixar esse hipossuficiente isolado, sem a sua devida proteção. Então, o princípio da proteção trabalhista, ele é um princípio limitador da flexibilização. E é o princípio que rege o direito trabalhista, né? É a ideia de o direito material do trabalho, ele é regido pelo princípio da proteção ao empregado, né? Então, eu protejo o hipossuficiente. O princípio da irrenunciabilidade, então, o empregado não pode renunciar a direitos básicos. Então, assim, eu vou poder flexibilizar aviso prévio, eu vou poder flexibilizar 13º, férias? Não. São direitos irrenunciáveis, são direitos que são cláusula pétreas. Então, não cabe flexibilização desses direitos. Então, há essa limitação. Então, quando a gente vê dizendo assim, a gente está reformando o direito do trabalho, a gente vai flexibilizar, mas a gente não vai mexer no 13º, no aviso prévio e nas férias, óbvio que não vai mexer. Né? Se mexer é uma cláusula pétrea, não tem como mexer, tem que alterar, fazer uma nova Constituição para você tirar esses direitos do trabalhador. Então, assim, esse princípio da irrenunciabilidade, ele é um princípio limitador. Um outro princípio é o princípio da irredutibilidade social, ou da irredutibilidade salarial, que é quando você não pode reduzir o salário do empregado, né? O salário do empregado ele tem que permanecer o mesmo, exceto nos casos previstos na Constituição Federal, e aí por norma coletiva você pode reduzir por algum tempo, e aí você faz um link. É o que estão fazendo agora. É o que estão fazendo agora. Então, com a pandemia, alguns empregados vão ter o seu salário reduzido. É isso ou perder o emprego? Então, assim, nesse aspecto, por um lado, vale a pena. Num período de crise, a flexibilização, ela se faz necessária, e aí vem a ideia do ponto positivo, do ponto da modernização. Mas colocar a flexibilização como algo total, aí é realmente mais complicado, né? Porque você joga todo o ônus pro empregado, né? Porque quem sai perdendo nessa relação que deveria ter sido protegido é o empregado. Então, a irredutibilidade salarial é permitida quando há convenção coletiva, né, por um determinado período, você reduz aquela e dá alguma contraproposta. E aí a própria MP faz isso, né? Você pode suspender o contrato, essas MPs agora da pandemia. A gente vai, se vocês quiserem mais na frente, a gente pode fazer um comentário sobre elas e o que der eu vou trazendo. Você pode reduzir esse salário do empregado, ou suspender o contrato, e você dá uma garantia, né? Uma garantia de que não vai demitir. Então tem que fazer uma troca para que o empregado tenha o seu salário reduzido. E aí foi, não sei se vocês chegaram a ver, porque lançaram uma MP, que aí foi a maior confusão, acho que foi a 926, foi a maior confusão porque suspendia o contrato por até 4 meses, sem nenhuma contrapartida. A pessoa ia ficar sem salário, sem nada, e aí depois disseram, não, foi um erro e tal, foi um erro que aconteceu. Porque você não pode ferir demais o direito trabalhista, você suspender contrato e deixar empregado sem salário. Então você tem que dar alguma contrapartida. Além de deixar com salário, você tem que dar alguma contrapartida, alguma garantia que ele vá, para ele perder esse salário durante esse tempo. E é o que aconteceu com a MP, logo depois que foi lançada, que autoriza essa redução, autoriza a suspensão, mas dá uma contrapartida para o empregado. E o princípio do retrocesso social, né? Não se pode retroagir socialmente, não se pode ter, né? Porque os direitos trabalhistas, eles são conseguidos há muito suor,
muita greve, né? Nada disso aqui que a gente vai ver ao longo do curso de Direito do Trabalho, ele foi conseguido sentado na cadeira. Então, os empregados, eles foram às ruas, eles foram pedir pelos seus direitos, né, no mundo inteiro, para se ter estabelecido isso. Então, não cabe a flexibilização trazer esse retrocesso social, tirar direitos que foi conseguido às duras penas, que foi conseguido através de greve, que foi conseguido ao sangue e o suor dos trabalhadores. Então, vamos pensar aqui, são 4 princípios limitadores da flexibilização. Princípio da proteção, princípio basilar do direito do trabalho, princípio importante do direito do trabalho, princípio da irrenunciabilidade, princípio da irredutibilidade salarial e princípio do retrocesso social. Eu ia passar aí, mas é aqui. Agora a gente vai começar a ver algumas hipóteses de flexibilização, né? Quais são essas hipóteses, professores? O que é que pode ser flexibilizado, o que não pode ser flexibilizado? Eu falei a vocês que na CLT, a reforma trabalhista instituiu o artigo 611A e 611B, que traz essas ideias do que é que pode ser flexibilizado. Então, quais são os limites? O 611A a gente vai ver as hipóteses de flexibilização e o 611B a gente vai ver os limites de flexibilização. Mas, além deles, a gente já existia, né, hipóteses de flexibilização na própria Constituição Federal. Então, não é algo novo. A flexibilização ela não foi trazida com a reforma trabalhista, ela foi ampliada, ela foi legitimada com a reforma trabalhista. Mas já se existiam algumas formas de flexibilização, algumas delas trazidas pela própria Convenção Coletiva, ou pela própria Constituição Federal. E aí eu peço que vocês peguem o artigo 7º, ou olhem aí no slide, quais são essas hipóteses. Então, a gente tem a irredutibilidade do salário, que é a que eu falei, o princípio da irredutibilidade salarial, né, que é previsto no artigo 7, inciso 6, que fala que salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, só se pode reduzir salário por convenção ou acordo coletivo. E aí, vocês devem também se pensar, se vocês estiverem assistindo a televisão, eu vou entrar nesse link agora. O Bolsonaro, ele trouxe na MP que as pessoas podiam fazer esses acordos, né, de suspensão, de tudo mais, sem a previsão do sindicato. Seria acordo individual. Só que o que aconteceu? O STF disse, não, amigo, não pode ser. Você está ferindo demais o direito trabalhista dessa forma. Não pode fazer sozinho com o empregado, porque o empregado vai aceitar qualquer coisa. Né? Ele não vai perder o emprego. Então, assim, é necessário que se tenha a presença do sindicato. E aí, decisão foi interpretada, né? E aí é necessário que se tenha a presença do sindicato hoje, mesmo com a MP do Bolsonaro, né? Houve a interpretação de que é necessário essa presença, a constitucionalidade se faz necessária com a presença do sindicato. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação desses horários e a redução de jornada mediante acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, aí o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que também é uma forma de flexibilização. Uma outra forma de flexibilização a gente vai encontrar no artigo 7º também da Constituição, no seu inciso 16, quando ele vai dizer que a jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. A gente vai ver mais na frente para entender, quando estudar a duração da jornada e jornada de trabalho, essa questão dos turnos de 6 horas. Existem empresas que são ininterruptas, funcionam 24 horas por dia, e aí eu faço turnos de 6 horas, né? Cada empregado trabalha 6 horas, há uma redução dessa carga horária. E mediante... E aí você pode mudar para não pagar hora extra mediante negociação coletiva. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Como é que vai ser essa forma. Então, mas a gente sabe, então, o ideal e que se faz necessário que vocês saibam é que o artigo 7º da Constituição já trazia hipóteses de flexibilização. A reforma trabalhista ela ampliou essas hipóteses, trouxe muito mais hipóteses, mas já se tinha essa forma de flexibilização, né? Ela já existia. A CLT
traz algumas, além do artigo 611-A, que a gente vai detalhar aqui, ela traz alguns outros exemplos de flexibilização. E aí eu peço que vocês olhem o artigo 444, parágrafo único da CLT, que vai trazer aquela ideia que eu já tinha falado para vocês sobre o empregado hipersuficiente, né? Aquele empregado que ele define o futuro dele, né? Ele que decide. Ele pode decidir sem convenção coletiva. Eu tinha comentado com vocês como uma exceção a ideia do empregado hipossuficiente, que foi trazido com a reforma trabalhista. E esse empregado hipossuficiente, ele tem que ter nível superior, como a gente viu, e ganhar 2 vezes o benefício, né, o valor máximo do teto do benefício do INSS, que dá um pouco mais de 12 mil reais, e ter nível superior, e aí ele pode sentar com o empregador e definir o que vai ser feito. Né, como vai ser esse contrato de trabalho dele. É uma forma de flexibilizar o direito do trabalho, uma forma individual de flexibilização, né, já que é empregado e empresa, senta-se e decide o seu futuro. O legislador entendeu que o empregado, por ele ter nível superior e ganhar bem, ele pode determinar. Mas se você pensar por um outro viés, na verdade é um hobby das empresas para que, já que ele ganha mais, ele não dê tanto ônus à empresa e aí diminua alguns direitos, e aí ele ganha um pouco mais. Também tem essa vertente, né? Há, óbvio, várias críticas. Uma delas é que não adianta você ter nível superior se você não entende de direito do trabalho. Então, né? Você não tem como discutir direito de trabalho com alguém que não estudou direito do trabalho, apesar de ter um nível superior. É meio ilógico, mas foi isso que a reforma trabalhista trouxe. É uma forma de flexibilização? É uma forma de flexibilização. Então, o empregado hipossuficiente é uma forma trazida pela CLT, trazida pela reforma trabalhista de flexibilização. E aí vocês lembrem, nível superior, que recebe, né, salário mensal igual ao superior a 2 vezes o teto do benefício da Previdência Social. Não é necessário convenção coletiva para esse empregado hipossuficiente, só é necessário um acordo escrito individual. Uma outra forma de flexibilização também trazida pela reforma trabalhista é o plano de demissão voluntária. Então é quando vocês, né, a dispensa quando uma empresa quer fazer uma dispensa individual, plurima ou coletiva, né, e aí faz uma previsão em convenção coletiva ou em acordo coletivo, né, e aí você vai ter a quitação irrevogável e plena dos direitos trabalhistas daquele contrato trabalhista. Então, deixa eu tentar explicar para vocês o que seria isso. Vou pegar um link também agora recente. Assim que foi lançada a quarentena em alguns estados, principalmente São Paulo e Rio, o Cinemark, ele colocou, né, que fecharam cinemas, acho que foi o Cinemark do Rio inicialmente, aderiu à ideia do PDV, né, que é o plano de demissão voluntária. Então, eles ofereciam que as pessoas pedissem demissão. Então, é exatamente isso. Foi errado, tal, porque não tinha previsão na convenção coletiva. Só pode fazer um PDV se houver convenção coletiva. Então, e banco costuma fazer muito isso, né? Bancos de tempos em tempos, eles criam o PDV para diminuir o seu número de funcionários. Aí você fazer um plano de demissão voluntária, então as pessoas se juntam e fazem um plano a empresa faz um plano de demissão voluntária e aqueles empregados que querem ser demitidos, eles aceitam e aí faz um acordo, né, através de acordo coletivo, quais são os direitos que ele vai levar. Eu quero ser demitido, mas eu ganho uma multa, eu ganho um valor extra, ou eu diminuo, né, dou 20%. Faz troca, você senta e conversa para ver a melhor forma para ser feita esse plano de demissão voluntária. E aí, você fazendo esse plano de demissão voluntária, né, com a presença
do sindicato, ele vira, aquelas cláusulas previstas ali, elas são da quitação plena e irrevogável do contrato de emprego, então, ou seja, você não pode entrar na justiça para requerer aquilo, exceto se houver alguma ressalva, exceto se você disser assim, olha, a gente está acordando tudo isso aqui, mas a hora extra não está aqui. E aí você pode entrar na justiça depois, se quiser, para gerar hora extra. Mas a partir do momento que você faz um plano de demissão voluntária e da quitação irrevogável de toda a reclamação, de toda a relação empregatícia, você não tem mais possibilidade de entrar na justiça, né? Porque ela se torna irrevogável. E quitação plena das verbas daquela relação trabalhista. Uma outra forma é a cláusula compromissória de arbitragem, que é uma outra que também foi trazida com a reforma trabalhista, né? Aí também você tem alguns critérios, como que a remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para o benefício da Previdência Social, né, do INSS. E aí você pode pactuar uma cláusula compromissória de arbitragem, desde que seja por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância impressa. Então, o empregado pode dizer que quer fazer uma cláusula promissória arbitrária, de arbitragem, e aí ele vai discutir de forma, uma arbitragem mesmo, né? Você meio que exclui um pouco a Justiça do Trabalho. Mas aí também tem esses requisitos, né? É necessário que seja alguém que ganhe muito bem, porque você entende que alguém que ganhe bem tem um nível cultural maior. E aí, essa cláusula arbitrária, ela tem que ser elas tem que ser feita pelo empregado, né? Foi o empregado que teve essa iniciativa, ou então que seja sobre a sua concordância expressa. Existem outras formas de flexibilização, e aí você pode pegar nos livros para você ver, né? Tem a jornada de 12 por 36, tem vários exemplos de formas de flexibilização trabalhista. Eu vou falar para vocês agora algumas do artigo 611-A. Então, existem algumas previstas no artigo 611-A, que vai estar aí no slide, e que foram trazidas como hipóteses claras de possibilidade de flexibilização, onde o negociado vai valer mais do que o legislado. Então, eu negociei de acordo com a convenção coletiva, então, assim, a convenção coletiva dispõe já assim, né, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Então, naquele rol, que não é um rol taxativo, tá, gente? É um rol exemplificativo. Aquele rol trazido no artigo 611-A, de incisos que permitem a flexibilização desses direitos. Esses direitos, eles podem ser acordados mediante acordo coletivo, norma coletiva, e eles vão valer, eles vão ser superiores à própria lei. Então, eu vou trazer alguns para vocês aqui, alguns exemplos. Intervalo entre a jornada, como eu falei. Pode-se reduzir um intervalo entre a jornada, por acordo ou convenção coletiva, para 30 minutos. Né? Então, é necessário que tenha esse acordo, essa convenção coletiva. Se não tiver, o que vale é a lei. Então, mas é possível, é uma forma de flexibilização hoje admitida após a reforma trabalhista. Uma outra forma é a troca do dia de feriado. Existia muito essa discussão, porque às vezes o feriado cai numa data que não é tão interessante para a empresa, né? E aí você pode trocar esse dia de feriado, né? Algumas empresas trocam para segunda, outras para sexta, né? Para não ficar muito no meio da semana. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres. Isso é bem complicado. Sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Antes, para você prorrogar, era necessário que tivesse autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para se prorrogar alguém que estivesse trabalhando em atividade insalubre, né? Aquelas atividades que são insalubres. As atividades que são danosas, a gente vai estudar mais na frente, em segurança e saúde do trabalho, a gente vai estudar adicional de insalubridade e periculosidade. Então, essas atividades insalubres, essas atividades que causam dano à saúde do empregado, e aí por isso ele recebe um adicional, que é o adicional de insalubridade, e aí esses termos do adicional de insalubridade, eles são definidos, né? O grau, eles são definidos. Eles não serão definidos por perícia, né? As perícias determinavam, ou a própria empresa faz uma perícia e se determina qual o grau dessa insalubridade.
né? A gente vai estudar mais na frente em salubridade. Mas prorrogar essa jornada antes era necessário que tivesse autorização do Ministério do Trabalho. O que é prorrogar a jornada? É fazer hora extra. Mas agora não é mais necessário. Não precisa dessa prorrogação, né? Simplesmente não há necessidade dessa, ou não é necessário essa licença prévia. Você pode prorrogar sem ela. A forma do teletrabalho, o regime de sobreaviso também, a gente vai estudar quando estudar a jornada, pode ser também feita por acordo e convenção coletiva, também, né, se discutir como é que vai ser o teletrabalho, como vai ser o regime de sobreaviso. Isso também é permitido pelo artigo 611-A. Peço a vocês que façam a leitura do 611-A e 611-B para se definir, né, para vocês virem quais são vários exemplos, é um rol que não é taxativo, tá? Mas normalmente se adstém a eles, mas para vocês terem uma noção. A gente vai estudar vários desses direitos ao longo do tempo para vocês entenderem melhor, né? Por exemplo, o que é banco de horas anual, a gente vai estudar quando estudar a duração de contrato de trabalho, a questão da modalidade de registro da jornada de trabalho também é uma forma que a gente vai estudar em duração do contrato de trabalho. Mas são direitos que podem ser flexibilizados. E aí, a gente passando a análise dos parágrafos desse artigo, do artigo 611-A, eles trouxeram uma novidade. Eles transformaram, isso era muito questionado, e a doutrina falava muito isso, principalmente na época que se foi feita a reforma, em 2017, que a Justiça do Trabalho passou a ser um balcão apenas para analisar a validade, né? Porque se o acordado, né, o negociado, supera o legislado nesses aspectos, a Justiça do Trabalho apenas poderia observar os critérios quanto à validade, né, os mecanismos de validade daquela convenção coletiva. E quais são esses mecanismos de validade? Se estabelece por um contrato, né? Se tem o negócio, as validades do negócio jurídico, né? Se é feito por pessoa capaz, se tem um objeto lícito e determinado. Então, que aquelas validades trazidas pelo Código Civil para negócio jurídico é o que a Justiça do Trabalho pode analisar quando se chegar lá com uma convenção coletiva que superior ao legislado, né? Aquele negociado ele é superior ao legislado, e aí a Justiça do Trabalho apenas vai olhar os critérios técnicos de validação, né? Os requisitos de validade daquilo ali, daquela norma, e se elas forem cumpridas, ela não entra no mérito que foi estabelecido. Se for pactuada a cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, pactuei que vou reduzir seu salário porque a minha empresa está com algum problema e eu preciso reduzir salário, né? E aí, ou a gente vai reduzir salário ou então eu vou te demitir. Então, para não te demitir, vamos pactuar aqui que a gente vai reduzir salário. Mas eu preciso trazer, e a legislação manda isso, uma contrapartida para que você aceite essa redução de salário, né? E aí a contrapartida é você permanecer no emprego por pelo prazo da vigência daquele instrumento coletivo. E aí os sindicatos subscritores da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, eles devem participar como litisconsórcio necessário em ação individual ou coletiva que tenha como objetivo a anulação dessas cláusulas. Então, entrei com uma ação anulatória, não estou com, né? Tem vício essa convenção coletiva e aí entra-se com uma ação anulatória daquelas cláusulas. E aí é necessário que os sindicatos que assinaram essa convenção, eles sejam litisconsórcio sejam litisconsórcios necessários naquela demanda. Agora a gente vai tratar do artigo 611-B. Eu falei a vocês que o 611-A, eles traz os direitos que podem ser flexibilizados, né, por convenção coletiva, e afirma que o negociado vai ser superior
ao legislado. Aí o artigo 611b, que também foi trazido com a reforma trabalhista, ele traz quais são os limites. Eu falei a vocês, né? Flexibilizar tem limites. Eu não posso sair flexibilizando tudo que eu quero. Existem princípios limitadores e existem na própria norma direitos que não podem ser estabelecidos, que possam ser flexibilizados através de convenção coletiva. E aí eles são basicamente direitos que estão na convenção coletiva no artigo 7º. Eu vou ler alguns aqui para você, trazer alguns para vocês. Seguro-desemprego, licença paternidade, licença maternidade, férias, 13º, aviso prévio, salário mínimo, valor nominal do 13º, né, como eu já falei, salário família, horas extras, que não pode ser inferior a 50%, o número de dia de férias, eu não posso reduzir o número de dia de férias, eu não posso tirar as férias do empregado. Então, são direitos que basicamente estão na Constituição, no artigo 7º, eles são cláusulas pétreas, eles não podem ser questionados, né? Eles não podem ser flexibilizados, eles são os limites estabelecidos pela Constituição, que foram repetidos no artigo 611b. Fala que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente. Aí a gente vê esses direitos aqui, é por isso que lembra que eu falei, os direitos eles não são taxativos, mas esses aqui são. Então, esses aqui são exclusivamente, então constituem objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Então, essa norma aqui, a 611b, ela é taxativa. A 611a, ela não é um rol, ele é um rol meramente exemplificativo, né? Alguns outros direitos podem ser acrescentados lá, mas esses aqui são os limites. Desses aqui, não se pode flexibilizá-los porque eles são cláusula pétreas. E aí eles vão falar das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Quem regulamenta quais são os agentes insalubres são portarias do Ministério do Trabalho, né? Quem vai regulamentar isso é o Ministério do Trabalho. Vai dizer, olha, aquele agente, ele é um agente insalubre. E aí, essa determinação é uma determinação que não pode ser discutida, né? Não pode ser flexibilizada. Como também o pagamento desse adicional. Se a atividade ela é insalubre, eu não posso discutir que não se deve pagar adicional. O pagamento desse adicional, ele deve ser pago. Agora, o grau desse adicional é que pode ser discutido, né? O que pode ser flexibilizado. O grau pode ser flexibilizado, mas o pagamento do adicional, que é devido ao pagamento. Trabalhou em atividade insalubre, é devido ao pagamento adicional. Em qual grau? Aí esse grau, ele pode ser flexibilizado por convenção coletiva. Agora, o pagamento do adicional, não. Então, se deve pagar adicional de insalubridade. A gente vai estudar insalubridade também um pouco mais na frente. Então, a aposentadoria também é um caso de flexibilização, seguro contra acidentes de trabalho também, proibição de qualquer discriminação também não pode, são limites para a flexibilização, né? Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. A gente sabe que saúde, higiene e segurança do trabalho são limitadores da flexibilização, segundo o artigo 611b. Mas a duração do trabalho e o seu intervalo, ou seja, a extensão desse trabalho, quantas horas o empregado pode trabalhar, em que jornada ele vai trabalhar, e o intervalo, se vai ser reduzido ou não, eles não são norma de segurança do trabalho. Então, por isso, como eles não são norma de segurança do trabalho, existe decisão, inclusive, a respeito disso, eles não são considerados, eles podem ser definidos em negociação coletiva, né? Existe um outro exemplo de flexibilização, e aí a gente tem a ideia do layoff. O layoff é uma licença remunerada, né? Vai ser uma licença remunerada previstas no artigo 476A, e aí eu peço que vocês olhem o artigo 746A, e ele vai trazer uma licença remunerada.
A empresa está passando por dificuldade. Isso aconteceu muito em 2016, um pouco antes da reforma trabalhista. Vocês lembram que o Brasil entrou em crise e não vendia carro, não tinha como, né? As empresas estavam quebrando, não tinha como manter os funcionários se a economia não tava existindo. As pessoas estavam desempregadas, houve um boom de desemprego em 2014, 2015. Não, na verdade em 2015, né? Porque 2014 foi o ano da eleição, então ainda tinha emprego. Em 2015, quando a bomba estourou no país, então muita gente ficou desempregado e muita gente, a renda começou a diminuir e o país não tinha como comprar, as pessoas não tinham como comprar, então as empresas ficaram numa situação muito difícil. Então, como manter esses empregados, por exemplo, numa empresa, numa indústria de carro, se não estava vendendo carro? E aí a ideia do layoff, né? Inicialmente foi feito por convenção coletiva, depois estabeleceu na própria convenção, ou na própria CLT. Então, assim, o layoff é quando você coloca aqueles empregados em licença remunerada, né, por 2 a 5 meses, fazendo um curso de qualificação. Você reduz o salário deles, você coloca ele em licença remunerada, que a gente chama de licença remunerada, reduz um pouco do salário, coloca ele para fazer um curso de qualificação. Você não produz na sua empresa, né? A sua produção vai diminuir, porque você precisa diminuir a produção, porque você não tem como escoar essa produção, mas você mantém esse emprego. Então é necessário que tenha uma previsão em ACT ou CCT, você comunica ao sindicato 15 dias com antecedência e o contrato não pode ser mais suspenso mais de uma vez em 16 meses. Então eu posso suspender uma única vez em 16 meses esse contrato pode ser suspendido de 2 a 5 meses. Então o empregado ele sai para fazer um curso de qualificação, reduz um pouco o seu salário, quando ele voltar, ele não pode ser dispensado pelos próximos 3 meses subsequentes. Então, é uma forma de flexibilizar para manter aquele emprego no período de crise econômica. Era mais ou menos isso que estava na MP, só que a MP eles esqueceram de colocar que a pessoa recebia salário. Um outro exemplo de flexibilização, e que a gente vai estudar bastante na próxima aula, a gente vai estudar direitinho, estudar o que é cada coisa, estudar a própria lei, um dos exemplos é a terceirização. A terceirização ela é um tipo de flexibilização. A terceirização, a gente tem um triângulo, né? A gente tem de um lado a empresa tomadora do serviço, a gente tem do outro lado o empregado e tem do outro lado a empresa que contrata o empregado. Então, eu tenho uma empresa interposta que vai contratar esse empregado, mas esse empregado não vai trabalhar nessa empresa. Ele vai trabalhar nessa outra empresa. Vamos pensar aqui, eu vou fazer os hospitais de Petrolina e Juazeiro. Nos hospitais de Petrolina e Juazeiro, a gente tem uma empresa, a própria Univasf, por exemplo, nos órgãos públicos. Muitas delas têm uma empresa de higiene, empresa de serviços gerais. Aqui a mais utilizada é a Brilhante nos hospitais. Essa empresa Brilhante é uma empresa de serviços gerais, mas aqueles funcionários que estão limpando o hospital, por exemplo, no Neurocárdio é Brilhante, acho que no Memorial também, eles não são empregados do Memorial nem empregados do Neurocárdio. Eles são empregados da Brilhante, que exercem suas funções no Neurocárdio, então, ou no Memorial, ou na Unimed. Então, isso é terceirização. É você contratar uma outra empresa, essa empresa contrata alguém e esse alguém presta serviço na sua empresa. Então, você paga um valor àquela empresa. É usado muito em serviço público, por exemplo, aqui eu vou trazer a Univasf. Na Univasf, os motoristas da Univasf, e nos órgãos públicos hoje a maioria deles são assim, eles são terceirizados. Então, os motoristas eles não fazem parte do quadro específico da empresa, ou do serviço público, né? Então, a Univasf, órgão público, contrata uma empresa que tem motoristas e essa empresa contrata esses motoristas. A Univasf paga um valor
de contrato para eles e eles vão pagar o salário das empresas, eles vão pagar os direitos trabalhistas. Cabe a essa empresa, essa outra empresa, fazer o acompanhamento dessa terceirização. Então, cabe a essa empresa fazer esse acompanhamento, não é? Esse acompanhamento de se está se pagando, se não está. Então, mas eu preciso que vocês só entendam isso nesse primeiro momento, porque a terceirização a gente vai ver depois. Terceirizar é uma forma de flexibilizar, é uma forma de flexibilização trabalhista. Mas é quando eu tenho um triângulo e uma empresa contrata uma outra empresa para eu, empregador daquela empresa, trabalhar para a primeira empresa. Então, é um triângulo que é feito, né? E aí, a lei que a gente vai estudar na próxima aula, 13.426, regulamentou essa terceirização. A reforma trabalhista prevê expressamente a possibilidade de terceirização nas atividades fins da empresa. Antigamente, só as atividades meio podiam serem terceirizadas, que são as atividades, por exemplo, uma escola, a atividade fim dela é o professor. Ela podia terceirizar o segurança, ela podia terceirizar quem vai limpar, mas não o professor. Mas hoje se pode terceirizar, inclusive, o professor. Então, eu posso ser professor que é funcionário da escola e posso ter professor que não é funcionário da escola? Pode. E aí a gente vai estudar isso na próxima aula com mais detalhe. Então, o STF declarou constitucional isso e o decreto 9.507, ele regulamenta quais são essas empresas responsáveis quais são as atividades que podem ser terceirizadas no serviço público. A gente vai estudar mais a fundo na próxima aula, mas eu só quero que vocês tenham uma ideia do que é terceirização e que é a principal forma de flexibilização hoje em dia. E a gente vai estudar todas as alterações que teve na legislação, né, com a ideia da terceirização e aí essa ampliação, porque houve uma ampliação da terceirização. E para mim o pior delas é essa ideia da terceirização da atividade fim, porque aí você fica com o empregado seu e o empregado do outro, né? Por fim, para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar sobre renúncia e transação. Renúncia é um ato unilateral. Eu renuncio a um direito que ele é atual e certo. Então, eu abro mão de um direito meu, de forma que um direito que ele é atual e certeiro. A transação é um ato bilateral. Eu abro uma parte, você abre outra. Então, vai cair sobre direito duvidoso. A renúncia trabalhista no direito do trabalho é muito pouca, né? Não tem-se tanta renúncia prevista no direito do trabalho. Um exemplo da renúncia, né? Até porque existe o princípio da renunciabilidade e da indisponibilidade. Mas um exemplo, por exemplo, é quando você renuncia ao regulamento da empresa, né? Quando há um novo regulamento, você tem que escolher se você quer o primeiro ou se você quer o segundo. Então, aí eu faço uma renúncia, que é um ato unilateral no direito atual e certo. A transação é um ato bilateral, é um acordo, né? Eu faço uma concessão recíproca. Eu deixo uma parte, você deixa outra. Vamos ter um exemplo de transação, professora? Tá, vamos ter um exemplo de transação. Hoje, né, com a reforma trabalhista, eu posso fazer uma transação no término do contrato de trabalho, por exemplo. Então, a gente pode dividir as verbas rescisórias no sentido do seguinte: ao invés de pagar 40% da multa do FGTS, eu vou pagar 20%. Porque você quer sair, eu quero te demitir, a gente tá acordando, mas você não quer sair com a mão na frente e outra atrás. E eu acho que você também não merece sair assim. Então, a gente faz um acordo e eu faço concessões mútuas, né? São concessões recíprocas. E aí vai ser sempre sobre direito duvidoso e não cabe em normas de indisponibilidade absoluta. Por fim, tem alguns artigos aqui, eu coloquei uns links e tal, para vocês darem uma lida sobre a ideia da flexibilização. E eu quero que vocês fiquem com esse questionamento. Se a flexibilização ela é responsável pela precarização, né? E o aumento da informalidade no país. Então, flexibilizar gera emprego, gera informalidade, é uma forma de precarização do direito do trabalho. Eu quero que vocês fiquem com essa indagação aí
se realmente a flexibilização ela é benéfica ou não. Então tem alguns textos aqui. Se a reforma trabalhista reduziu direitos ou não gera emprego. Aprovado em 2017, a reforma trabalhista alterou regras para flexibilizar o mercado de trabalho. E tem outro que é a informalidade se deve, em parte, pela flexibilização do trabalho. Aí vocês pensam no pessoal lá do Pede Aí, do iFood, né, que não são funcionários, na pandemia estão aí sem nenhum direito trabalhista. Eles são símbolos da precarização do direito do trabalho, Uber, né? Então, flexibilizar direitos, diminuir esses direitos, eles geram ou não a informalidade, eles geram ou não uma precarização do direito trabalhista. Fiquem aí com essa indagação para vocês. A próxima aula vai ser sobre terceirização, é uma forma de flexibilização, mas é muito usado. Existem normas específicas para ele e a gente vai discutir sobre elas, tá? Antigamente só tinha uma súmula, agora tem a lei e a gente vai discutir sobre essa lei na próxima aula. Bons estudos para vocês. Como eu disse, eu não vou mais ficar mandando atividades por cada assunto, a gente vai juntar. E esse assunto vai cair na prova, né? Na próxima prova. Qualquer dúvida é só falar comigo. Um grande abraço para vocês. Fiquem em casa, não saiam, fiquem em isolamento, pelo amor de Deus. Beijinho.